Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, o que é o Espírito? Depois da vinheta. No mundo cristão, há um entendimento do que é um espírito. E assim diz: o espírito refere-se à entidade imaterial e consciente existente no homem que sobrevive à morte do corpo. Agora vejamos na Bíblia o que é um espírito de fato. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora em Gênesis 6,17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Então vemos que o espírito de vida é o fôlego de vida. Gênesis capítulo 7, verso 15. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. Então nós vemos que o sopro de vida que Jesus ou Deus coloca no homem, na criação, é o mesmo que é tirado do mesmo na morte. Aqui em Gênesis capítulo 7, verso 22 nos diz: tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Fôlego, sopro de vida, espírito de vida, é a mesma coisa. Agora em Jó, capítulo 13, verso 19. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Ou seja, renderia a vida, o fôlego de vida. Mas a expressão usada na Bíblia é espírito. Jó, capítulo 14, verso 10. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota, e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, ou seja, ele morre, né? E não volta a se levantar. Até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. Interessante que aqui Jó apresenta como a morte sendo um sono sem sonhos. Sim. Aqui fala, rendendo o homem o espírito, ou seja, rendendo o fôlego de vida. O que acontece com ele? Ele responde que o homem não se levanta. Então, a Bíblia define o que é o espírito de vida, né? Tem nada a ver com o que apresentam por aí, no mundo cristão. Em Jó, capítulo 27, verso 3, todo o tempo em que meu fôlego estiver em mim, o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas. Ou seja, ele fala o Espírito, né? Que é o fôlego de vida estiver em minhas narinas. Agora em Salmos 146, verso 4. Sai-lhe o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Sai-lhe o sopro de vida, que é o Espírito, o homem volta para o pó da terra. E perece os seus pensamentos naquele mesmo dia. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o homem foi feito do pó da terra, e agora essa criação se desfaz. Mas o texto nos diz que o Espírito volte a Deus que o deu. Que é o fôlego de vida. Sim. Então vemos aqui que esse fôlego de vida, que é a vida, não foi criada. Deus nos deu esta vida. Então vejamos, Deus cria o homem, que ele seria ali um boneco de barro, de argila, e agora lhe sopra o fôlego de vida. Lhe sopra a vida. A vida não foi criada. Nós temos vida derivada de Deus. E esta vida volta para ele quando morremos. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem não tem uma alma, ele é uma alma vivente. Agora no livro de Eclesiastes, capítulo 3, os versos 19 ao 22, nos diz:
Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Agora, coisa interessante, ele diz que tanto os homens como os animais têm o mesmo espírito. Isso. Ou seja, o mesmo fôlego de vida. E o que ocorre a um, ocorre ao outro. Sim. Agora, interessante é que diz que ele faz uma pergunta, né? Dizendo, sabe, né? Quem sabe se o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo? Agora, ele já tinha respondido no versículo anterior, onde ele nos diz que o homem não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Ou seja, se fosse pegar esse questionamento dele, Salomão diz, pegar ao pé da letra, como se fosse uma afirmação, o homem tem uma vantagem. Ou seja, um texto está contradizendo o outro. Mas aqui ele questiona porque o entendimento de alguns na época era que o espírito do homem ia para o céu e o espírito dos animais ia para a terra. E aqui ele pergunta, quem sabe disso? Ninguém sabe. E depois ele afirma que não há vantagem nenhuma do homem sobre os animais. Ainda mais se o espírito, como muitos dizem, ele é consciente, ele vai para o céu, ele poderia ver o que seria depois dele. Mas aqui diz que... Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Não tem como. O homem morreu, acabou. ele não tem consciência alguma depois da morte. Jó, capítulo 27, verso 3. Que, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas. O fôlego de vida. Em Jeremias, capítulo 10, verso 14. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Ou seja, não há vida. Agora Mateus, capítulo 27, verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Jesus rendeu a vida. E temos a resposta. O próprio Cristo nos diz, em João, capítulo 10, verso 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, como o texto de Mateus diz, que ele rendeu o espírito, ou seja, rendeu a vida. E agora, Lucas 8, 54 e 55. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então aqui, o espírito voltou é o fôlego de vida. Porque temos que pegar esse texto conforme os outros textos. Porque o que ocorre é o seguinte, as pessoas pegam um texto isolado da Bíblia para tentar provar que o espírito ou a alma é uma entidade fora do corpo, um fantasminha camarada que sai por aí. Mas este é um conceito espírita. Estão tentando explicar textos da Bíblia conforme o conceito espírita. Nós estamos tentando explicar aqui o conceito que a Bíblia dá sobre alma e espírito. Temos que pegar vários textos, então, para montarmos o esquema, o quebra-cabeça. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, em Gênesis, quando fala da montagem do ser humano, nós temos lá o homem feito do pó, da terra, e Deus soprando em suas narinas o fôlego de vida. Agora, aqui nesse texto, é a desmontagem do ser humano. E o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Essa é a desmontagem. Em Apocalipse 11, o versículo 11, nos diz, e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor
sobre os que os viram. Ou seja, esse Espírito de Deus vem de Deus. Como o texto de Eclesiastes nos diz que o Espírito volte a Deus que o deu. É o mesmo, é o Espírito de vida, o fôlego de vida. E agora em Apocalipse capítulo 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, que lhe desse vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui nós estamos pegando primeiro o conceito de espírito que a Bíblia dá. Que esse aqui é um dos conceitos. Vida. O segundo conceito, sopro de vida. Então, aqui nós estamos colocando dois conceitos apenas. Ok? Temos também em 1 Reis, o capítulo 17, verso 21 e 22, que nos diz: Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então vamos lá. Esta é a tradução que nós temos lido constantemente. Então, se nós formos pegar as traduções bíblicas, consta assim. Mas na época de Jesus, a Bíblia da época de Jesus não era assim. A Septuaginta não dizia isso. Vamos ver o que ela dizia. Então está aqui a versão da Septuaginta, 1 Reis, capítulo 17, 21 e 22. Soprou ele sobre a criança 3 vezes. Então, na versão anterior, vimos que ele estendeu-se, ou seja, ele deitou-se sobre a criança. O que isso quer dizer? É óbvio que a gente entende que ele se deitou, ele se inclinou para soprar na criança. Mas o texto aqui é mais direto, diz assim: soprou ele sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor dizendo: Ó Senhor, meu Deus, faze, peço-te, com que a alma dessa criança volte para ela. E assim foi. E a criança chorou. Então a criança voltou à vida. Elias pede para que a alma volte. Mas antes ele havia soprado 3 vezes na criança. O que ele tentou fazer? Respiração boca a boca. A criança estava morta, ele tentou fazer respiração boca a boca nela, para que ela pudesse voltar o ânimo. Como não voltou, ele pede para Deus o quê? Que a alma volte. O que seria a alma? A vida. O mesmo que ele havia feito. Ele tentou soprar e não conseguiu. E agora ele pede que Deus devolva o fôlego de vida, o sopro de vida, o espírito de vida, ou a alma de vida. O texto diz isso. Então aqui vimos um primeiro elemento, né, sobre o que é o Espírito, segundo a Bíblia, que significa o fôlego de vida. Mas no próximo vídeo veremos um pouco mais sobre essa palavra Espírito, que é muito mais... Muito mais abrangente. Sim. Ela não tem apenas um significado, tem vários significados na Bíblia. Então nós abordamos hoje 2. O fôlego de vida, que seria o Espírito, né? Ou também é chamado Espírito de vida. Ou vida. Ok? Então Deus nos abençoe e nos aguardamos para um próximo estudo. Amém. Amém.